Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Esse é um programa exclusivamente para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Nós já temos estudado a Bíblia toda. Agora estamos estudando algumas partes da Bíblia, versículo por versículo. Nesse caso, estamos estudando juntos o Sermão do Monte. No último programa falamos sobre a passagem do Sermão do Monte relacionada à questão de dar. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Estamos estudando o capítulo 6 de Mateus, no qual Jesus diferencia a justiça dos seus discípulos da justiça dos religiosos. Hoje é difícil imaginarmos isso, mas naquele tempo os líderes religiosos, os escribas e fariseus, tinham o costume de sair pelas esquinas ao meio-dia, quando as ruas estavam cheias, e soprar uma pequena trombeta que ficava pendurada sobre suas capas, e quando as pessoas se viravam para ver de onde vinha o som, eles se exibiam jogando uma moeda na vasilha de algum mendigo na rua. Jesus os chamou de hipócritas. Esta palavra significa duas caras, ator ou fingido. Uma pessoa hipócrita era aquela que atuava no teatro grego. Para representar o personagem, o ator usava uma máscara, uma cara falsa. Esse é o sentido literal da palavra hipócrita. Agora Jesus estava dizendo: vejam bem, qual é a sua real intenção ao dar e contribuir? Ao ver o fariseu tocar a trombeta e jogar a moeda na vasilha do mendigo, Jesus diz: prestem atenção. O que leva esse homem a fazer uma doação? A única coisa que o move é ser visto pelos homens, para que pensem que ele é generoso. E todos viram o que aquele fariseu fez, e se a recompensa que ele queria era ser visto pelos homens e ser considerado piedoso e caridoso, ele já conseguiu. No capítulo 6 de Mateus, Jesus afirma que esse tipo de justiça é hipócrita. A justiça que quero para vocês não é hipócrita. Ela é uma justiça verdadeira, e a justiça verdadeira não é horizontal, como a do fariseu. Ela não funciona no nível horizontal, não apenas para ser vista pelos homens, para obter o reconhecimento dos homens. Esta é a justiça horizontal. A justiça que eu quero para vocês, a justiça que eu quero que vocês pratiquem é vertical. Vocês devem dar como para Deus e não para os homens. Por isso, quando derem qualquer coisa, ninguém precisa ver o que vocês estão fazendo. Na verdade, quando vocês derem com uma mão, não deixem nem que a outra mão saiba. Essa é uma grande lição para nós, não é verdade? Não dá nem para imaginar aqueles fariseus soprando suas cornetas e fazendo esse papel ridículo nas ruas. Mas eu fico me perguntando se nós não acabamos fazendo a mesma coisa. Dizem que uma das experiências mais maravilhosas que existe é dar um presente bom para alguém anonimamente e depois ser descoberto. Por que é tão importante ser descoberto, hein? Porque o problema da religiosidade farisaica ainda existe hoje. Em relação a dar, geralmente achamos mais importante a justiça horizontal do que a vertical. Como pastor, já observei que quando as pessoas contribuem, principalmente quando dão uma boa contribuição, elas não entregam um envelope, como todo mundo faz normalmente. Elas preferem entregar pessoalmente para o pastor para que ele tome conhecimento da contribuição. Sempre que isso acontecia na minha igreja, eu ficava um pouco chateado, porque via que a pessoa estava precisando aprender mais sobre dar, sobre a justiça horizontal e a justiça vertical. Devemos dar para Deus e não para os homens.
Deparei-me com essa situação quando pastoreei uma igreja pela primeira vez. Comecei com aquela igreja quando ela ainda se reunia numa casa, e para o primeiro culto vieram apenas 20 pessoas. Minha esposa estava no hospital, gravemente enferma, com o nosso primeiro filhinho. Os médicos não sabiam dizer se ela se recuperaria ou não. Quando chegou o dia de eu pregar naquela igreja pela primeira vez, minha esposa me encorajou a ir, e eu fui. Durante todo o caminho do hospital até a igreja, o diabo me atacou com pensamentos de dúvida e medo, lembrando-me de como eu tinha sido um bobo, dando aquele passo de fé ao aceitar pastorear aquela igreja que parecia não ter condições de sustentar a mim e a minha esposa. Ao final do culto daquele dia, eu pedi ao tesoureiro da igreja que me mostrasse qual tinha sido a oferta daquele dia. Eu não pedi o dinheiro, apenas que ele escrevesse numa folha quanto tinha sido arrecadado. Quando ele me entregou aquela folha de papel com o valor da oferta, eu me surpreendi. A quantia era muito alta. Eu jamais me esquecerei disso. Eu olhei para aquele homem e disse: "Olha, eu acho que o senhor errou na soma, porque isso aqui é muito dinheiro." Ele sorriu e disse: "Não, pastor. Aquela senhora que costuma sentar no último banco da igreja deu quase todo o dinheiro que coletamos hoje." Eu estava ali, de pé na varanda daquela casa, quando aquela senhora saiu. E quando eu lhe dei a mão, disse: "Eu quero agradecer pela oferta que a senhora deu hoje." Ela pareceu contrariada com aquilo e me disse: "Eu não sei como o senhor ficou sabendo, mas eu não dei o dinheiro para o senhor. Eu dei o dinheiro para Deus, e isso não é da sua conta, viu, pastor?" Sabe, com isso aquela senhora deu meia volta e marchou para fora. Eu era um jovem pastor e tinha acabado de ser repreendido e edificado com aquela atitude. Eu aprendi algo. Quando as pessoas ofertam, é para Deus e não para os homens, nem para o pastor. O que elas dão deve ficar entre elas e Deus. Foi isso que Jesus quis ensinar, dizendo que não é nem para nossa mão esquerda saber o que a direita está dando. Quando damos, é para Deus o que fazemos. De acordo com as Escrituras, a disciplina espiritual mais importante é dar. Lembro-me que, quando comecei meu ministério naquela igreja, disse à minha mulher que jamais pregaria sobre dinheiro. Tomei essa decisão porque já tinha ouvido tantas histórias de famílias que queriam que o pai visitasse a igreja e, finalmente, no dia em que o pai resolvia ir à igreja, o sermão era todo sobre dinheiro. Por isso fiz o voto de jamais pregar sobre dinheiro. Mas eu tinha que voltar atrás nesse meu voto, porque estudando as Escrituras e pastoreando a igreja, eu descobri que o bem-estar espiritual de uma pessoa está diretamente relacionado à sua fidelidade nessa área do dar. Dar é uma atitude espiritual, uma disciplina espiritual. Quando as pessoas dão como devem dar, Deus as abençoa espiritualmente. Não acho que dar implica numa automática retribuição de prosperidade financeira vinda de Deus. Nem sempre isso acontece. Existem lugares do mundo onde as pessoas não têm liberdade religiosa e são lançadas na prisão por praticarem a disciplina espiritual de dar. Sabe, não funciona assim. Nem sempre nos tornamos mais prósperos financeiramente porque praticamos o dar. Mas Deus abençoa espiritualmente aqueles que dão e tira daqueles que são infiéis na disciplina do dar riquezas verdadeiras e bênçãos espirituais. Deus tem riquezas verdadeiras para você, mas, de acordo com o ensino de Jesus no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, existe o princípio da mordomia. A mordomia não envolve apenas dinheiro, mas também o seu tempo, energia, dons, talentos, tudo que tem a ver com a vida do homem. Nesse ensino, Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito." Se você é fiel na maneira como lida com as riquezas do mundo, Deus confiará a você as riquezas verdadeiras. Mas se você não for fiel nesta área, vai acabar falido espiritualmente. Esta é a essência do que Jesus ensinou em Lucas 16. E se isso é verdade, eu estou convencido de que é, se você é responsável pelo bem-estar espiritual das pessoas,
Como não vai falar sobre a questão da mordomia, não apenas de dinheiro, mas também do tempo, energia, talentos e vida? Na maioria das culturas, a maneira como lidamos com o dinheiro determina como usamos também o nosso tempo, energia e, claro, dinheiro. Por isso, este assunto é importante na Bíblia. Nosso dinheiro e a mordomia fiel dele, ou seja, como gastamos o nosso tempo, dinheiro, como gastamos nossos talentos. Por isso, dar é uma disciplina espiritual ensinada na Bíblia. E é importante compreender que este dar deve ser uma atitude vertical e não horizontal. Devemos dar para o Senhor e não é da conta de ninguém o que damos ou quanto damos. Se temos a necessidade de contar o que damos ou deixamos de dar, é sinal que precisamos crescer na área da justiça vertical. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O primeiro versículo de Mateus, capítulo 6, é uma afirmação geral, explicada e aplicada de diferentes maneiras na continuação do capítulo. O primeiro versículo é o tema desenvolvido no ensino de Jesus sobre as disciplinas espirituais de dar, orar e jejuar. Em todas as três disciplinas, a ênfase está sobre o fato de que elas devem ser verticais e não horizontais. Agora que estamos falando sobre dar, como uma das disciplinas espirituais, eu gostaria de desafiá-lo a identificar este assunto na Bíblia e observar como esta disciplina espiritual pode se manifestar. Deus não precisa medir nosso compromisso com Ele, mas nós precisamos. Uma das maneiras que Deus nos deu para estabelecermos um padrão de avaliação do nosso comprometimento com Ele é a disciplina espiritual do dar. Será que a pessoa que diz que Deus está em primeiro lugar na sua vida pode também, ao mesmo tempo, se recusar a abrir mão do seu dinheiro para Deus? Isso é impossível. O dízimo foi instituído como um padrão de avaliação para ver se Deus realmente é o primeiro na vida de alguém. O dízimo não é apenas uma 10ª parte, mas é a primeira parte. Como veremos, dar é mais importante do que apenas dar o dízimo. Dar é um indicador muito importante da nossa espiritualidade. É por isso que Jesus começa a falar sobre o olhar para cima e ter disciplinas espirituais, falando do dar vertical, de dar para o Senhor, de dar diante de Deus, de dar ao Senhor a nossa vida e tudo que ela representa. Prezado ouvinte, que Deus possa lhe abençoar grandemente na sua caminhada espiritual. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.